Né? Paz, saúde. Estamos aqui reunidos com muita alegria no coração, na expectativa. Bom dia, irmão Vitor. Tudo bem? Bom dia, como estão todos nessa sexta-feira? Amém, amém. Então, nós vamos iniciar, né, o nosso culto com as duas orações. E sabendo vocês que, ó, o nosso coração está preparado mesmo, porque o meu está aqui, ó, saltitando, porque nós temos que ver, né, esses detalhes de hoje, porque tem feito toda a diferença na minha vida e com certeza na sua também, não é? Vamos lá então, vamos orar. Ó Deus Criador e Soberano, Paizinho querido, cedinho nós estamos aqui a te buscar novamente, Pai. Te exaltar, te adorar, te glorificar, te agradecer por mais um dia que começa e pelas tuas misericórdias, né, que se renovam a cada manhã. E ela nos tem dado essa força, essa coragem, porque por nós mesmos nós não podemos nada. E as suas misericórdias provam cada vez mais o seu amor por cada um de nós. Essa, esse novo dia nos dá uma nova chance, Paizinho, de nós recomeçarmos. E queremos recomeçar ao teu lado, com as suas orientações, Pai, trazendo sempre à memória aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que nos dá esperança. Porque a tua palavra nos fortalece, Senhor, nos traz segurança e alento ao nosso coração. Nos encoraja a prosseguir, né? Porque sabemos que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo lugar e em qualquer circunstância. Como isso é maravilhoso, como isso nos dá aquele, aquela vontade de cada dia estar ali, sabendo que o Senhor é quem peleja por nós e que tudo é possível ao que crê. Nosso coração hoje está com muita alegria, está pulsando mais forte, né, na expectativa desse momento que teremos agora com o seu filho Victor, trazendo nova mensagem para nós, ali do livro Caminho a Cristo, onde o Senhor tem muito a nos ensinar. Que o Senhor venha usá-lo com poder e graça, Senhor, para o louvor e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pai eterno, em sua presença, gostaríamos de agradecer por sua santa providência, por ter permitido que ao longo dessa semana toda nós tivéssemos nossa programação sem interrupção. O Senhor é bom, o Senhor atende aos nossos desejos, o Senhor providencia mensagens para que o nosso coração reflita sobre a sua bondade, sobre o seu amor. O Senhor levantou uma profetisa, o Senhor levantou uma igreja, o Senhor providenciou recursos para que tivéssemos acesso a esses livros. Alguns estão com os livros físicos em mãos, outros com livro digital, que a gente acessa gratuitamente. Pai, quanta abundância de luz! Não há desculpa para vivermos em trevas. Por isso eu te clamo para que, meu Deus, nós venhamos a considerar, a viver, a atender o chamado que nós estamos ouvindo hoje aos nossos ouvidos. Não permita que a gente se perca por negligência, por uma atitude de rebeldia contra o Senhor, mas crie em nós o mesmo Espírito de Cristo, a humildade, que dizia que o seu comer e o seu beber é fazer a vontade do Pai. Que nosso comer e beber seja fazer a sua vontade também nesse dia, meu Deus. Nesse dia de preparação, ao qual nós clamamos. Nos levanta com o espírito correto, nos ajuda a alcançar nossos objetivos do dia e estarmos preparados para o Santo Sábado, onde daremos continuidade à nossa leitura. Mas até lá, gostaríamos que o Senhor estivesse conosco neste momento. Nos ajude, nos enche do seu Santo Espírito, toca o coração de cada um aqui. Quem tiver tristinho nessa nova semana, devido às dificuldades, algum projeto que tentou dar certo e não deu certo. Cuida do coração dessa pessoa, Pai. Trabalha nos bastidores para que em breve ela possa receber uma bênção e que nesse momento a gente possa se concentrar na Sua palavra. É que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que é poderoso para nos salvar.
É poderoso para nos ajudar a sair dessa situação. É poderoso para nos perdoar os pecados também. Amém. Amém, amém e amém. Vamos lá, meu irmão. A voz é sua, né? É a mensagem do Senhor. Amém. E um bom dia a todos. Sexta-feira, os milagres já estão acontecendo nessa sala. E eu sei que em breve vocês vão estar comentando comigo, compartilhando testemunhos. De primeira mão, já quero falar do meu lado, o fato de que eu estar todos esses dias sem ter realizado nenhuma viagem já foi um milagre. Porque desde que o ano começou, eu viajei todas as semanas. E aqui com a sala da consagração, não me foi demandado viajar e isso me traz muita alegria. Primeiro, porque a gente consegue fazer a nossa programação, e segundo, porque eu fico com minha família um pouco mais. E eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Então quer dizer o seguinte, que quando eu não quiser viajar, eu já sei. O combinado é entrar na sala de consagração, me comprometer com a programação. Ai, ai. Mas vamos que vamos. Hoje nós daremos continuidade ao terceiro capítulo. A gente vai terminar o terceiro capítulo hoje. Olha só que bênção. Deixa eu compartilhar a minha tela. Mas, como sempre, eu gostaria de perguntar: teve alguma coisa que na leitura de ontem te chamou a atenção, marcou o seu coraçãozinho de uma forma mais forte? Coloca aí no chat, eu gosto de ler, eu gosto de entender como que estamos crescendo em Cristo, aquilo que tem nos chamado a atenção. Ontem, quando eu fiz essa pergunta, o pessoal me compartilhou algumas coisas, falou, tal coisa realmente foi algo que me trouxe luz e, e é bom para exercer a memória também, né? O que foi que a gente leu ontem? O que que vocês lembram? Hum? Foi dito aqui, ó, guarde da procrastinação, não se iluda, porque não é correto você. Aqui a Joselene já está respondendo, vou ler da Joselene já já. Você utilizar o erro dos outros, né, como uma desculpa, mas também saiba que os outros usam, infelizmente eles usam os erros que vêm em você para poder desculpá-los do próprio mal deles. A Joselene está falando que o orgulho é a raiz de todo mal. Muito bem, José. Aí, ontem, né, foi até ao refletir sobre essa questão, e a gente fica assim um pouco preocupado, né, porque um coração orgulhoso, uma alma orgulhosa, não pode adentrar no céu. E a gente pergunta: será que eu sou orgulhoso? Quem que tem que mostrar isso para você? É o Espírito Santo, né? Sonda-me, ó Senhor. É o que o salmista Davi clama. Olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, se você clamar, se você pedir, o Espírito Santo é o seu professor, é o seu prescrutador de coração, né? Mas aqui vão algumas dicas para você avaliar se você tem um coração orgulhoso ou não. Se em qualquer momento, nesse ano de 2025, você perdeu a paciência, a impaciência provém do orgulho. Veja que o Espírito Profecia, eu não vou precisar qual livro, onde é dito que existem alguns pecados que eles são o pecado tronco, né? O orgulho é um deles. E aí do orgulho emanam outros tipos de pecado. Então a impaciência não é um pecado tronco. A impaciência é só uma ramificação do orgulho, né? A mágoa também é uma ramificação do orgulho, que você se ama tanto e aquilo que foi dito para você, aquela crítica, aquela, é, aquele ataque, aquilo mexeu com o seu ego, né? Então você se ama tanto que isso te magoa. Então, é uma questão de orgulho também. Então, se magoar é uma ramificação do orgulho. Se tornar, em algum momento, se foi impaciente esse ano, levantar a voz em algum momento esse ano também provém do orgulho, porque você está tentando defender a todo custo, até mesmo com o pecado da raiva, e a raiva e o ódio é uma quebra do sexto mandamento, né? Não matarás. Então, são alguns frutos, né? E o meu objetivo aqui não é julgar, mas pelos frutos a gente deve conhecer a nós mesmos e avaliar, falar, meu Deus, então eu tô tendo algumas ramificações, alguns frutos
que provém de um tronco doente. Eu preciso que o Senhor cure esse meu tronco doente, né? Então fica aí uma reflexão a respeito da questão deste pecado tão nojento que nós precisamos nos livrar através de Cristo. E a gente terminou ontem lendo o que nós não vencermos, o que é que vai acontecer? Vencer-nos-á a nós, operando a nossa, olha que tristeza, a nossa destruição. Com risco de infinita perda. Irmãos, não vale a pena. Nós devemos lutar, nós devemos realmente combater com o poder infinito que Deus nos dá. Infinito. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos avançar. A nossa leitura, então, começa na página número 21, leitura de hoje. Adão e Eva persuadiram-se de questão tão insignificante como fosse comer do fruto proibido. Ah, que bobeira isso aqui, né? Não poderiam resultar tão terríveis consequências como as de que Deus os avisara. Mas essa questão insignificante constituía uma transgressão da imutável e santa lei divina e separou o homem de Deus, abrindo os diques da morte e trazendo sobre o mundo misérias indizíveis. Século após século tem subido da terra um contínuo grito de lamento e toda a criação geme aflita em resultado da desobediência do homem. O próprio céu sentiu os efeitos de sua rebelião contra Deus. O Calvário aí está como um monumento do estupendo sacrifício exigido para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado uma coisa trivial. Hum? Nós temos refletido e repetido isso todos os dias, que é necessário a gente pedir para que o Senhor crie em nós realmente um nojo, um ódio pelo pecado. Algo que tem me ajudado a refletir, e até eu vou parar de compartilhar aqui, e eu já trouxe essa mensagem aqui na sala da consagração, é o fato de que quando Deus criou o santuário para poder habitar no meio de nós, e é o desejo de Deus ficar bem pertinho da gente, nos abraçar, nos beijar, porque Ele é nosso Pai. E Ele falou assim, Êxodo 25:8, cria um santuário para eu poder morar com vocês. Por que que Ele mandou criar um santuário? Porque Deus não pode simplesmente descer aqui, se Ele descer aqui, a terra simplesmente explode. Ele precisa habitar sempre em um santuário, porque é onde ele habita hoje no céu. Ele habita num santuário. Então, aqui na terra você tem que repetir, é, replicar um santuário para que ele possa habitar. Não é só uma questão da arquitetura, não é só uma questão do simbolismo, mas é o fato de que é um ambiente puro de iniquidade, um ambiente separado. Kadosh, Kadosh é separado, é santo. Santo e separado é a mesma coisa em hebraico. É algo separado. Por isso que a gente coloca uma roupa separada no sábado, né? Santificado. É, Deus pediu para que se estabelecesse algo separado para que ele pudesse habitar, porque aquilo não pode ser profanado de qualquer maneira e sendo que ele está morando lá, correto? E lá a gente sabia que ocorria a Shekinah. A Shekinah era a expressão visível da glória de Deus sobre a Arca da Aliança, que é literalmente o trono de Deus. O trono de Deus é a lei dele, o trono dele o trono de Deus é a própria lei. E assim ocorreu. E aí o que que é dito? Olha, uma vez por ano o sumo sacerdote pode vir aqui na minha presença, mas ei, cuidado, não venha com nenhuma iniquidade, porque se assim você fizer, o que que vai acontecer? Certamente você vai morrer. O sumo sacerdote então se preparava, ele confessava os pecados de toda a nação, ele confessava os pecados dele, da família dele, ele refletia bastante, ele ia com temor e tremor diante da presença de Deus para poder ali realizar um momento de comunhão, literalmente ali com Deus, por um determinado período de tempo, apenas uma vez por ano. Mas para poder fazer isto, ele tinha que ter refletido e clamado perdão por todos os seus pecados de forma individual. Era um trabalho bastante, né?
considerável de significado, né? De importância. Isso que os sumos sacerdotes faziam. Mas adivinha só, Deus agora nos chama também nação de sacerdotes. Mas não só isso. Eu não sei se usa a palavra pior ou melhor. É o fato de que não só somos sacerdotes, mas também somos o próprio santuário, onde Deus quer habitar dentro do nosso coração. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Nós somos o próprio templo onde Deus quer habitar. Então, como que Deus pode habitar dentro da gente, sendo que há uma iniquidade dentro da gente? Vocês compreendem? Em Ezequiel 9 é dito que o povo de Israel pecou tanto que Deus falou o seguinte para Ezequiel: avisa para esse povo, eu vou retirar minha glória dali, porque não tem condições de eu viver num ambiente tão indigno de tantas trevas. E meus irmãos, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu tinha refleti ontem, não é só as coisas que nós fazemos, mas são as coisas que nós deixamos de fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O seu celular está roubando a promessa de Deus na sua vida, tá bom? Este aparelho nas suas mãos está roubando o que Deus tem preparado para você. Deus quer te abençoar grandemente, Deus quer derramar sobre você sabedoria e inteligência, Deus quer te levar para um novo patamar de relacionamento com Ele e de sensibilidade do Espírito Santo. Mas constantemente essa sua reflexão no Espírito Santo está sendo quebrado por constantes acessos a aplicativos que não trazem glória para o nome de Deus. E eu não estou falando aqui de coisas pesadas no aspecto de pornografia ou de qualquer outra coisa, isso aí nem se discute, porque se você está sendo vítima nesse aspecto, e eu falo vítima sim, porque você está sendo vítima de um demônio, você precisa quebrar esse ciclo e Cristo Jesus, ele é a libertação dos cativos. Clame que você vence isso aí. Realize um jejum, clame por Deus para que você possa vencer a questão da pornografia. Estabeleça um propósito na sua vida. Servir. O irmão Roberto já mencionou isso. É muito difícil você abandonar um vício. Você tem que trocar um vício por um outro vício. Trocar o vício do celular, você tem que trocar pelo o vício da leitura, pelo vício do serviço, pelo vício de preparar mensagem, pelo vício de cantar, pelo vício de ir para um coral, seja lá qualquer outra coisa. Porque o celular ele está roubando, e agora eu não estou falando da questão de acessar coisas pesadas como pornografia, eu estou falando literalmente, toda hora está vendo ali uma mensagenzinha de WhatsApp, toda hora está vendo um YouTube, um Facebook, uma rede social, ou até mesmo, agora eu vou dizer para vocês, o fato da gente acessar coisas que não tem nada de errado, como por exemplo, mas é meu feed, a minha rede social, eu só acesso, eu só acompanho pastores, eu só acompanho mensagens bonitas, o meu WhatsApp também só tem mensagens bonitas, até isso, deixa eu permita que eu te fale. Você precisa realizar uma reforma, você precisa reconsiderar. Essa foi uma luz que chegou para mim. E eu considerava o seguinte: mas se eu só estou vendo coisas boas, não é bom eu ver coisas boas? Quanto mais coisas boas, melhor, correto? E a resposta é não. Eu vou dizer por quê. Imagina que você está ali no WhatsApp e você está recebendo uma mensagem, e você recebe um verso, por exemplo, bem bonito. Por exemplo, Jesus dizendo que ele deu a vida pelos próprios amigos dele. E ele nos convida a fazer o mesmo. E aí o Espírito Santo usa essa palavra para poder incutir em você um pensamento, para que você comece a refletir o fato de que realmente você precisa ser um pouco mais intencional no amor aos seus irmãos. Quando eu falo intencional, é que você precisa realizar planejamentos de como alcançar a vida daquela pessoa que está falando mal de você. Como alcançar aquele irmão que parece que está magoado? Como alcançar aquele irmão que parece estar frio na igreja? E aí, quando você começa a refletir, porque é o próprio Espírito Santo colocando isso dentro de você, adivinha só, pum, aparece uma nova mensagem. E essa nova mensagem agora está falando o seguinte: eleva meus olhos para o monte de onde virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. É aquele pensamento que o Espírito Santo estava construindo dentro de você se perde, porque agora você já foi trazido para uma outra mensagem. E agora, quando você está nessa nova mensagem, eleva os olhos para o monte, aí você começa a refletir, é verdade, Deus é meu socorro, aí pum, vem uma outra mensagem, Apocalipse, porque a besta do Apocalipse vai se levantar, e agora você já quebrou aquela outra mensagem de novo. Vocês estão compreendendo? Eu nem estou falando de coisas ruins, nem estou falando de garotas rebolando, nem estou falando, isso aí é demoníaco por completo. Eu estou falando mesmo de coisas boas, você precisa realizar uma dieta e permitir que a mensagem que você recebe, que o Espírito Santo te trouxe,
se materialize ao longo do dia, que ela se substancie na sua alma, para que ela crie raiz, aquilo se expresse em ações, atitudes e decisões. Porque senão você fica pulando de mensagem em mensagem, e isso traz uma dopamina, um pico de dopamina na sua cabeça de mensagem bonita, mensagem bonita, mensagem bonita. Mas isso não transmite em você o espírito de execução, o espírito de mudança, o espírito de reflexão. Vocês compreendem? Comer faz bem, correto? Estou falando de alimento físico mesmo. Comer faz bem, mas qual é a orientação? Duas ou três refeições. Entre uma e outra refeição, nem meia uva. Nem meia uva. Essa é a orientação que nós temos na palavra do Senhor. Essa é a orientação que nós temos no Espírito de profecia. Para quem é magrinho, que tem um metabolismo mais rápido, três refeições, tudo bem. Para quem tem dificuldade de digestão, deve ser duas refeições. Ah, mas frutas são coisas criadas por Deus? Qual é o problema de eu comer o tempo todo? Eu não preciso responder isso aqui, correto? Não preciso, todo mundo já sabe. Que nós não devemos ficar lanchando. É a mesma coisa na informação, o seu cérebro também é um sistema de processamento, não pode ficar lanchando. E a gente está o tempo todo lanchando, comendo, fazendo nossos snackzinhos com o celular na mão. E isso que eu estou falando de coisas boas, positivas. Eu estou falando de versos bíblicos. Imagina que aquelas besteiradas de futebol, de notícias dos outros, ou simplesmente conversas à toa. Nós precisamos realizar uma reforma porque a distração está roubando a promessa na sua vida. Você não está conseguindo memorizar versos da Bíblia. Por quê? Porque o tempo todo você está sendo distraído com o celular na mão. Você não está conseguindo refletir na mensagem que o Espírito Santo tem para você naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano. Tem uma vitória que Deus quer te dar esse ano, mas você não consegue refletir de forma profunda, porque o tempo todo o celular está roubando a sua concentração. Compreende, meus queridos? Então, quando eu estou falando aqui que é necessário, alguns demônios só se vencem, não sou eu que falo, é Cristo Jesus que fala, com jejum e oração, eu também estou falando desse tipo de jejum, o jejum do aparelho eletrônico. O jejum de colocar diversos sermões ao longo do dia não é algo que eu praticava, o Espírito Santo me mostrou que eu não deveria fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência eu fui dormir na casa de um parente. E E eu acordei de madrugada com uma mensagem muito forte do Espírito Santo, muito forte. Porque eu fui na casa desse parente, esse parente ele não costuma receber muitas visitas, certo? Então eles têm um quarto, mas isso é uma casa muito grande, uma casa muito bonita, e tem um quarto lá, e é um quarto separado, que eles não utilizam, eles não têm filhos, e eles prepararam esse quarto para mim. E esse quarto tá todo assim, simples, sabe? Quando eu falo simples, uma cama muito bonita, um móvel, só que no móvel as gavetas praticamente todas vazias, um banheiro, era suíte, e tudo muito simples, tudo muito limpo, tudo muito cheiroso, mas assim, vazio de coisas. E quando eu acordei de madrugada, o Espírito Santo falando comigo, falou assim, Vitor, é isso que eu quero para a sua vida. Eu falei, o quê? Simplicidade. Este quarto aqui representa o que eu espero para você. Me falou forte, aí eu peguei o caderno e quando isso não é todo dia que acontece, mas quando acontece, quando eu ouço a voz forte do Espírito Santo, eu começo a notar, porque eu falo assim, vai que ele não fala para mim de novo, e eu vou ficar com o pecado imputado em mim, porque se a luz chega para mim, eu tenho que executá-la. E eu peguei um caderno e eu comecei a escrever tudo que o Espírito Santo estava me falando. Primeiro, menos roupas, menos roupas. Segundo, menos sapatos, menos coisas à vista no seu quarto. Você precisa diminuir, simplificar a sua vida, menos acesso a conteúdos, mesmo conteúdos positivos. E eu vou falar algo para vocês. Isso aí eu falo para poucas pessoas, porque a pessoa tem que estar com um coração muito espiritual para entender isso que eu vou falar agora. Porque senão vão achar que eu estou ficando doido. Eu não estou ficando doido, eu vou provar para vocês que eu não estou ficando doido. O que o Espírito Santo chegou a falar para mim foi o seguinte: até mesmo na questão dos versos da Bíblia, não quero mais que você busque versos no Google. Não busque os versos no Google. Confie na sua memória no que o Espírito Santo te traz. Eu anotei tudo isso no caderno. Anotei tudo isso no caderno. E aí, era um dia de trabalho, eu acabei indo tocar o meu dia a dia. Só que aquilo ficou refletindo na minha cabeça, ficou de uma forma muito forte. E aí, eu fiz um propósito. Quando eu chegasse em casa, eu iria fazer uma limpeza lá em casa.
diminuir a quantidade de objetos que estão visíveis para mim, para que a minha mente fique mais limpa, para que o Espírito Santo fale de uma forma mais clara para mim, para que eu carregue menos preocupações ao longo do dia e nas minhas vistas, porque aquilo que a gente contempla se expande. Se eu vejo bagunça, adivinha o que, é que se expande dentro do meu coração? A bagunça também. Agora, se eu vejo a simplicidade, se expande dentro de mim o que? A simplicidade. Então eu comecei a no guarda-roupa sexta-feira, e comecei a tirar várias e várias peças de roupa e falei, não, isso aqui, ó, e tudo que eu jogava no saco, eu falava, isso aqui é para a glória de Deus, vai-se embora, vai-se embora. Vou abençoar a vida de alguém, eu quero o meu guarda-roupa bem clean, bem limpo, com poucas coisas. Comecei a fazer isso. Só que lembra que eu escrevi a questão do Google, que não era mais para eu pesquisar versos do Google? Exagerado, né? Eu acho que isso aí foi meio loucura da minha parte, né? Eu acho que isso aí não foi Espírito Santo, às vezes é coisa da nossa cabeça, não é verdade? Pois é. No sábado, eu fui para a igreja e um irmão me liga. E ele fala assim: Vitor, preciso te falar uma coisa. Aí eu falo: o que que é? Aí eu saí, era sábado à tarde. Aí eu saí da igreja, era um treinamento de líderes. Aí eu saí, porque o treinamento ainda não tinha começado. E aí ele falou o seguinte: eu queria só te avisar que hoje eu terminei um jejum. E dessa vez eu fiz o jejum sem te avisar, sem falar para ninguém. Eu só queria ter uma experiência eu e Deus. Eu falei: que bom. Como é que foi o jejum? Ele falou: foram 7 dias sem comer. Ele fez um jejum de 7 dias sem comer. Eu falei: 7 dias? Ele falou: sim. Eu falei: e como foi a experiência? Ele falou: para mim a experiência ficou nítida, que a gente só peca porque quer. Porque quando você fica 7 dias sem comer, meus irmãos, o que acontece é que tudo ganha um novo significado. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, não, tá? Eu só estou comentando isso aqui para dizer o final da história, o que é que vai acontecer. Segura aí. Ele falou o seguinte: dá para perceber realmente que todo o nosso ódio, toda a nossa raiva, toda a nossa mágoa, toda a nossa impaciência é proveniente do nosso próprio querer. Porque quando você fica 7 dias sem comer, isso ganha um novo contraste na sua vida e você não consegue mais se permitir perder a paciência de uma forma tão fácil. Ou seja, se durante aquele período você não pecou nesse aspecto, se o orgulho foi detido pelo poder do Espírito Santo, então significa o quê? Que o poder do Espírito Santo está disponível. É você que não está tomando posse, na é verdade? Então ele queria contar isso para mim. Eu falei: obrigado por compartilhar isso por mim. Ele falou: eu orei por você durante esse período. Eu falei: agradeço muitíssimo por isso. Ele falou: e só tem mais uma coisa que eu queria te falar. No último dia, o Espírito Santo me convidou para que eu não acessasse o Google para procurar verso. Irmãos, na hora eu não me aguentei e comecei a chorar. Na hora eu não consegui me segurar. Deus, ele confirmou através do irmão, fez com que ele me ligasse para dizer o seguinte, com carinho, porque Deus é carinhoso: Vitor, o que eu te pedi é verdade, você não está louco, é uma palavra minha. Assim como Deus veio para Abraão e falou 2 vezes, né, mais de uma vez: ei, eu vou te fazer uma grande nação. Ele falou comigo naquela madrugada e falou através do irmão que não era para buscar versos no Google. Vitor, o que que tem a ver? É pecado buscar versos no Google? Não é nada disso, irmãos. É porque o Espírito Santo ele tem forma de. O que que diz lá em Efésios? O Espírito Santo ele sopra, ele é como o vento, ele vai para cá e vai para lá, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é guiado pelo Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai te pedir para te fazer algo que não vai pedir para mim. O Espírito Santo vai pedir para que você fique de plantão na porta de um hospital orando por todo mundo que entra e que sai, mas isso não vai ser pedido para mim. Entende? O Espírito Santo pode ser que peça que você pregue numa praça. Isso não vai ser pedido para a Miriam. Isso não vai ser pedido para a Norma, mas pode ser pedido para a Gilda. Mas o contrário também pode acontecer. Pode ser que peça para a Norma que a Norma ela compõe uma música. Isso não vai ser pedido para a Giovana. O Espírito Santo atua dessa maneira. Para mim foi pedido que durante as minhas preparações de mensagens eu não utilize nem ChatGPT, nem Google, nem nada, que eu confie apenas na palavra, na palavra. E isso tem sido uma bênção, porque às vezes me vem um verso e eu falo: meu Deus, onde é que está aquela história, por exemplo? E aí eu tento lembrar, só que eu preciso dela para poder preparar uma mensagem no final do dia ou para pregar num outro dia. E o verso, eu tenho que ficar vasculhando a Bíblia página por página, tentando lembrar onde está o verso. Adivinha o que acontece quando eu finalmente encontro o verso? Fica registrado para sempre.
Então o Espírito Santo está pedindo para que eu siga o caminho mais longo, o caminho mais doído, porque o caminho mais longo é o caminho que cria mais o quê? Mais músculo. Se você usa o carro para ir para todo lugar, as suas pernas elas fazem o quê? O seu bumbum, a sua coluna, ela atrofia. Agora, se você utiliza o quê? O corpo para se locomover, você, no mercado aqui perto, eu vou andando, carrego as sacolinhas, vou e volto carregando as sacolinhas, o que que você está fazendo? Exercendo os seus músculos. O que foi que a gente aprendeu? Aquilo que você não usa, atrofia. Tudo que você não usa, você perde. Então, o Espírito Santo está me convidando para usar o meu cérebro para poder retirar do meu coração e da minha mente os versos da palavra, do tesouro da palavra do Senhor. E é por isso que já faz quase um ano que eu não uso mais o Google para procurar nenhum verso. Todos os meus sermões são hoje baseados na busca física da palavra do Senhor, aqui, ou na memorização, ou no Espírito Santo, ou nos milagres, como, por exemplo, usar os outros irmãos, como ontem, ou antes de ontem, que eu travei, eu falei 1 Coríntios 15, e a irmã falou, 1 Coríntios 5, 11. E aí pronto, eu já não esqueço mais, porque foi tão difícil e até um pouco vergonhoso para mim, embaraçante, o fato de não lembrar. Só que quando alguém traz o copo d'água, né, eu estou morrendo de sede, traz o copo d'água, eu não esqueço mais nunca disso. Olha que bênção. O Espírito Santo queria dar esse presente para mim e me confirmou através do irmão. Então, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: que nessa sexta-feira, nessa entrada para o sábado, meus queridos, reflitam se o celular não está roubando a promessa de Deus para a sua vida. Reflita. O que a gente está lendo aqui é o seguinte, que Adão e Eva falaram, mas é bobeira, é só comer uma frutinha. E agora alguns de vocês podem estar pensando, o inimigo pode estar colocando na sua cabeça, mas é bobeira, é só um celular. O que que tem a ver? Você pode estar perdendo a promessa que Deus quer criar em você. Algo tão insignificante, né? Não consideremos o pecado coisa trivial. Não é pecado acessar o Google para procurar verso. O ponto é que às vezes a gente deixa de fazer o caminho excelente do Senhor. E isso pode ser sim uma falta. Você está deixando de ser usado por Deus. Cada ato de transgressão, cada negligência, uma negligência ou rejeição da graça de Cristo recai sobre vós mesmos. Endurece o coração, deprava a vontade, entorpece o entendimento, tornando-vos não só menos inclinados a ceder à terna súplica do Santo Espírito. Ó, o Santo Espírito está suplicando ao seu ouvido, mas você está o quê? Com o celular na mão. E agora você também está sendo menos capaz de o fazer. Você não consegue mais. Muitos tranquilizam a consciência perturbada com o pensamento de que poderão mudar o seu ímpio procedimento quando bem o quiserem, que podem acolher levianamente o convite da misericórdia e, contudo, não deixar de serem impressionados repetidamente. Julgam que, depois de haverem desprezado o Espírito da graça, depois de haverem posto sua influência do lado de Satanás, em um momento de terrível aflição, poderão mudar a sua vida. Mas isso não é tão fácil. Não é tão fácil. Você está falando o seguinte, não, quando chegar o momento da perseguição, eu consigo ficar sem aparelho celular, sem. Não é fácil. Você tem que obter a vitória hoje, enquanto está na sua mão. Não adianta você falar o seguinte, se eu não tiver nenhuma oportunidade de roubar, eu não vou roubar. Não é assim que funciona. Você tem que ter a vontade de não roubar enquanto você tem a oportunidade de roubar. A mesma coisa, você tem que ter o domínio próprio enquanto você tem a oportunidade de exercer o domínio próprio para o bem ou para o mal, ou não ter o domínio próprio. Quando tudo é retirado de você, não tem mais o que fazer. A experiência, a educação de toda uma vida moldou o caráter de tal maneira que poucos há que então desejam receber a imagem de Jesus. Esse deve ser a nossa reflexão ao longo de todo o dia, receber a imagem de Jesus. Ei, e não é o celular que vai te fazer isso, é o Espírito Santo contigo. Você tem que estar ouvindo e orando com ele. Leu um verso ou um capítulo ao longo do dia, permita que aquilo decante na sua alma, que aquilo crie raízes, flores e frutos, e aquilo seja um trabalho do Espírito Santo em você te levando para um novo patamar de experiência. Não fique trocando de mensagem ao longo do dia. Vocês estão entendendo a minha proposta? Não. Vocês estão entendendo o convite que Deus tem para você para diminuir as distrações, os impulsos, diminuir o nosso consumo em todos os aspectos. É ter uma vida mais ascética. Jesus era um ser ascético. O que é ascético? O pouco é suficiente. Isso na comida, isso na roupa,
isso no dinheiro, isso até mesmo no consumo de informações, mesmo que sejam informações espirituais. O pouco é suficiente. E se eu receber muito, Vitor, então que seja para abençoar a vida dos outros. Falando sobre dinheiro, fica aqui o convite. Para quem não sabe, eu comecei um canal no YouTube no ano passado e esse canal nós fizemos uma série de 27 madrugadas. Foram 27, a ideia era fazer 28, eu não consegui terminar a última, estou até devendo a última. Mas foram 27 lives onde nós só falamos sobre dinheiro, só sobre dinheiro na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. 27 madrugadas, para você ver que assunto complicado é a questão do dinheiro. Então, por exemplo, quando fala assim, que o simples é suficiente, aí, então, e se Deus quiser me abençoar com um salário dobrado, isso é pecado ou não? Tá, e se Deus quiser me abençoar com um salário que seja 10 vezes mais do que eu ganho hoje? Se Deus quiser me abençoar com um salário de 100 mil reais, aí começa a ser pecado, será? Porque aí é muito dinheiro. E o dinheiro pode me. Como é que eu lido com a questão do dinheiro? O que que Cristo espera de mim? Quando ele chamou o jovem rico para poder abandonar tudo, então eu tenho que abandonar tudo também para me consagrar? É isso? Para responder essas perguntas, meus queridos. Nós fizemos uma série, ficou tudo gravado no canal. Depois a Aurenice ou a Miriam compartilha o link para vocês. Não agora, para vocês não se distraírem. Não procurem agora, não saiam agora Mas a gente manda o link lá no grupinho depois para vocês acompanharem também. E se Deus algum dia permitir, a gente pode fazer uma série sobre finanças aqui na sala da consagração também. Uma série reduzida, porque foi puxado. Foram 27 mensagens, mas foram necessárias. Teve de tudo, de tudo, de tudo. Respondemos todas as perguntas mais difíceis que já vieram na minha cabeça. Por exemplo, se você para na estrada com o seu carro e alguém vem te pedir esmola, aí você deve dar esmola ou não? O que que a Bíblia fala sobre isso? Aí você fala, não, tem que dar esmola assim. Tá, mas e se o rapaz está pedindo esmola nitidamente para poder comprar droga? Porque está vendo os dentes dele já rotos, você está vendo que os olhos estão vermelhos e atrás dele tem uma biqueira, tem um ponto de drogas. Ele está lá, oh, por favor, me dá um dinheirinho. E aí, o que que a Bíblia fala sobre isso? De um lado, eu tenho receio de estar pecando, de estar alimentando o vício dele. Mas de outro, a Bíblia fala o seguinte: você tem que dar a todo mundo que te pede, sem considerar ou julgar. E aí? O que que a gente tem que fazer? Alimenta o vício dele? Ou, a Gilda está falando que acompanhou. Ah, tem um dos alunos aqui. Ah, Gilda, que bom te ver aqui. Então, se você tiver dúvidas, se o Espírito Santo está te convidando, nova experiência na questão financeira, se as dívidas têm te trazido como cativo, ou se o desejo por dinheiro, a ambição é algo que ainda te incomoda e você ainda tem dúvida se você está tendo um relacionamento saudável entre Deus e a questão das finanças, entre Deus e o dinheiro, eu convido vocês a assistirem essa série. A gente compartilha o link depois. E eu estou falando tudo isso, meus irmãos, pelo seguinte, pelo fato de que. Ah, cadê? A experiência e a educação de toda uma vida molda o caráter de tal maneira que poucos aqui então desejam receber a imagem de Jesus. Nós precisamos ter a imagem de Jesus em todos os aspectos da vida. Na forma que a gente lida com o dinheiro, na forma que a gente lida com os outros, na forma que a gente lida até mesmo com o celular. Um mau traço de caráter que seja um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Toda condescendência pecaminosa fortalece a aversão da alma para com Deus. O homem que manifesta uma incredulidade obstinada, isso aí é besteira, não acredita nas coisas, ou uma estulta indiferença para com a verdade divina, está apenas colhendo aquilo que ele mesmo semeou. E aí, meus irmãos, nós temos o quê? Ministros, né, infelizmente, na nossa igreja, que acham que é bobeira a questão da reforma da alimentação, né? E aí, o que que a gente faz a respeito disso? Nós precisamos clamar, né? Às vezes a gente tende, ou o inimigo coloca na nossa cabeça que essas pessoas estão fazendo isso de propósito, que são, sei lá, jesuítas, que vieram para destruir a igreja de Deus. Eu simplesmente acho que é ignorância, assim como você é ignorante em determinados aspectos, e eu também sou ignorante em determinados aspectos. Nós precisamos, primeiro, irmãos, ter um sentimento de considerar que o que as pessoas fazem de errado, elas não sabem o que estão fazendo. Assim como Jesus disse, essas pessoas que estão me matando não sabem o que estão fazendo. Oremos pelas pessoas, não julguemos, não critiquemos tanto, tenhamos misericórdia. Misericórdia quero, diz o Senhor.
Em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra o brincar com o mal do que as palavras do sábio de que o pecador, com as cordas do seu pecado, será detido. Provérbios 5:22. Cristo está pronto para libertar-nos do pecado, mas não força a vontade. E se pela persistente transgressão a própria vontade estiver inteiramente inclinada ao mal e não desejarmos ser libertados, não querendo aceitar a sua graça, que mais poderá ele fazer? Nós mesmos nos destruímos por nossa deliberada rejeição de seu amor. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, 2 Coríntios 6:2. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:7 a 8. Ei, me diz o seguinte: o que que o Espírito Santo está te convidando hoje para fazer uma reforma? Aproveite este final de semana, aproveite que as horas sagradas vão iniciar já já. E estabeleça um novo plano com o Senhor. O que que Jesus Cristo está te convidando? Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Algo que você acha, até então eu tenho ouvido isso, mas eu acho que é bobeira, eu acho que é besteira. Faça um voto com Deus, um plano de fazer um teste. Às vezes o que está sendo pedido para você é algo que você sente que é pesado demais. Então não faça um voto para a vida toda, porque isso é perigoso realmente. Faça um veto. É um convite que eu te faço. Não faça um voto, mas faça um veto. E o seu veto é: eu não vou fazer isso por 7 dias, eu não vou fazer isso por 21 dias. E veja como é que você se sente, como você se comporta durante esse período. Você vai perceber, às vezes, que está sendo um pouco difícil aquilo lá, mas isso significa justamente que você estava cativo daquele hábito, entende? Faça um veto, estabeleça um plano de jejum da mente, um plano de jejum de celular, um plano de jejum de alimento, um plano de jejum de crítica, um plano de jejum de reclamação e murmuração. 7 dias sem murmurar. Imagina que bênção, que alívio você passar 7 dias sem elevar uma palavra de reclamação para a honra e glória de Deus. Como eu já disse aqui, a murmuração é uma oferta na salva de Satanás. Toda vez que você murmura, ele paga com a salvazinha e fala: muito obrigado pela ofertinha. Você acabou de abrir um canal, você acabou de abrir um portal para que os demônios fiquem mais perto de você, quando você está murmurando. Então, o que é que o Espírito Santo está te convidando hoje? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração. É o que diz a palavra para mim e para você. Continuemos. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. E esse coração humano, com suas emoções de alegria e tristeza em conflito. Coração volúvel e extraviado, que serve de habitação a tanta impureza e engano. Ele lhe conhece os motivos, seus próprios intentos e propósitos. Ide a ele com vossa alma toda manchada como se acha. Como o salmista, abri de par em par suas câmaras aos olhos que tudo vem, exclamando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade, sem que seja purificado o coração. Seja a vossa prece assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Tratai sinceramente com vossa alma. Sede fervorosos e constantes, como se estivesse em jogo vossa vida mortal. Esta é uma questão que tem de ser resolvida entre Deus e vossa alma, e resolvida para a eternidade. Uma esperança meramente suposta demonstrar-se-á vossa ruína. Não trate a sua esperança de viver simplesmente uma suposição. Trate como algo sério. Jesus está voltando. Jesus espera de você santidade. Jesus te dá poder para vencer todas as mazelas e as tendências para o mal, todos os seus pecados que te trazem ruína, mesmo aqueles que são pequenininhos e que ninguém vê. Até mesmo as distrações, que a distração rouba a promessa de Deus na sua vida, porque Ele quer que você viva um patamar elevado na sua vida, e você está muito distraído, vendo muita bobagemzinha durante o dia, e você está perdendo a bênção de Deus na sua vida. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Convence do pecado, revela claramente o caminho da salvação.
Dai-lhe ouvidos como a voz de Deus falando à vossa alma. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmos tais quais sois, não vos entregueis ao desespero. Foi para salvar a pecadores que Cristo veio. Não somos nós os que devemos reconciliar Deus conosco, mas, ó maravilhoso amor, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Amém. O mundo, tá, irmãos? Não tem ninguém que não tenha mais jeito. Enquanto há vida, há esperança, tá bom? 2 Coríntios 5,19. Não tema, tenha fé. Você está orando por alguém? Um parente seu? Deus reconcilia consigo o mundo inteiro. Mas lembrando de tudo que nós temos estudado ao longo dos últimos dias, às vezes Deus quer dobrar, quintuplicar a quantidade de Espírito em você, do Espírito Santo em você, a quantidade do amor em você, da empatia, da misericórdia, mas nós não temos nos entregado de maneira suficiente, não temos nos entregado de maneira completa. Nós precisamos lutar contra qualquer raiz, ou principalmente os troncos do mal, como a questão do orgulho. Enquanto tiver o orgulho dentro de nós, não tem como Deus abençoar o nosso parente. Porque ele vai olhar o orgulho em nós, que a gente leu ontem, e vai falar o seguinte: você também é orgulhoso, então eu não preciso abandonar o meu orgulho, eu não vou para a igreja. Não ir para a igreja é uma questão de orgulho, a pessoa fala, eu sou bom o suficiente. Só que você fala impaciente com ela. Então ela fala o seguinte: tá vendo? Você também não tem Jesus no coração. Às vezes ela não verbaliza, mas ela pensa nisso. Está no subconsciente. Satanás coloca isso na cabeça dela. Está procurando atrair, por seu terno amor, o coração de seus filhos erradios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos como é Deus com os que busca salvar. Ninguém poderia instar mais ternamente com os transgressor. Olha só, meus queridos, como Deus é paciente, ninguém pode instar mais ternamente com o transgressor, né? Quem é que suporta o universo? Quem é que mantém o universo com vida, vivo, girando, trabalhando, tanto seres animados quanto inanimados? Não é Jesus Cristo? Ele não é a palavra? O mundo e o universo foi feito através de Cristo? Então tá. E os demônios? Eles estão vivos, não é verdade? Então quem é que mantém os demônios vivos? Vocês compreendem o amor de Cristo Jesus? Ele até mesmo mantém o próprio demônio vivo, os demônios vivos, porque ele simplesmente dá e dá e dá. Esse é o Espírito do céu. Dá, dá, sem ficar pensando, eu dei para o irmão depois, quando eu precisei dele, ele não voltou para mim para me ajudar. Isso não é o Espírito do céu. O Espírito do céu é dar. E se o irmão não voltou, você vai pensar o seguinte: porque o irmão não conseguiu voltar, tá tudo bem. Você vai orar por ele. Jesus dá tanto de graça para todos que ele dá até mesmo para o demônio, os anjos do mal, são sustentados por ele, são alimentados por ele. Que coisa impressionante. E aí vem você e vai ficar contabilizando ou pensando, mas fulano está me devendo, né? Ah, tá, então tudo bem. Ah, tá, não vou fazer isso. Ah, mas na outra vez que eu pedi para ele, não veio, né? Então, quem que fica fazendo continha do pecado dos outros? Quem é? É Jesus ou é o inimigo? Então nós precisamos imediatamente, urgentemente, meus queridos, nos despir do eu, da carne, do espírito de egoísmo e nos revestir desse espírito de Cristo Jesus que não liga se os outros faltam contigo. Vou ser bem sincero, para mim não tem condições, isso é impossível, não é fácil. Mas para Deus não há nada impossível. Ele vivendo em você, é possível você ter esse tipo de comportamento. Jamais lábios humanos dirigiram ao extraviado súplicas mais ternas do que ele. Ele é insistente com carinho. Todas as suas promessas, suas admoestações não são senão suspiros de um amor inexprimível. E aqui vem também a questão da educação de filhos, né? Nosso filho está extraviado, está fazendo um comportamento inadequado. Como que a gente deve educar? Não é na base do grito, é na base, ó, de uma súplica. Ah, mas então você vai ser um pai mole, uma mãe mole. Não.
Se for necessário, disciplina. E o Espírito Profecia fala aqui, ó, tolerância zero. Errou, tem que disciplinar. Errou, tem que disciplinar. Muitas vezes o problema de nós pais, o que a gente faz é o seguinte, a gente deixa passar, deixa passar, deixa passar. Já estamos no erro nisso, que não deve passar. A tolerância deve ser zero. Zero. Qualquer brincadeira inadequada, qualquer palavra impaciente, qualquer atravessado que sabe que é incorreto, a gente deve executar a disciplina. A gente deixa passar, a gente deixa passar, a gente deixa passar. Aí depois, quando já está com a paciência lá estourada, porque já fez três, quatro vezes, a gente dá um grito, dá um berro. Está errado no começo, no meio e no fim. Está entendendo como é que é as coisas? Deus tem que ter misericórdia muito com a gente, porque a gente faz as coisas tudo errado. Só que a palavra do Senhor está aí para nos mostrar como que deve ser feito, na verdade. Ai, que Deus nos dê o espírito da humildade para a gente poder mudar o nosso rumo. Como a gente faz tudo, tudo, tudo precisa de uma reflexão e de uma reforma. Quando Satanás se chega a vós para vos dizer que sois grande pecador, erguei os olhos ao vosso Redentor e falai de seus méritos. O que vos ajudará é olhar para a sua luz. Reconhecei vossos pecados, mas dizei ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. E que por seu inefável amor podereis ser salvos. Jesus dirigiu a Simão uma pergunta acerca de dois devedores. Um devia ao seu senhor uma soma pequena e o outro uma importância muito grande, mas perdoou a dívida há anos. Cristo perguntou então a Simão: qual dos devedores mais amaria ao seu senhor? E Simão respondeu: eu tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Lucas 7,43. Verdade? Fomos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que fôssemos perdoados. Os méritos de seu sacrifício são suficientes para serem apresentados ao Pai em nosso favor. Aqueles a quem mais perdoou, mais o hão de amar, e mais próximos de seu trono se hão de achar. Para o louvar por seu grande amor e infinito sacrifício. É quando mais plenamente compreendemos o amor de Deus que melhor reconhecemos a malignidade do pecado. Quando reconhecermos a extensão do cabo que para nós foi descido, quando finalmente compreendermos alguma coisa do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração se desfará em ternura e contrição. Amém? Amém. Meus queridos, nós chegamos ao fim do capítulo 3. Você comigo nessa jornada tem sido, sinceramente, não sei para você, mas para mim uma bênção. Todas essas palavras que entram como uma espada separando carne e medula dos ossos e dos tendões, tem trazido uma luz para minha alma que vocês não têm noção. E eu espero que esta esteja sendo a experiência para você também, porque o plano de Cristo para nós é santidade, santidade. E, por favor, não deixe nem que Satanás te acuse de pecados passados, os quais você já foi perdoado, e nem de pecados futuros. Se aqui está sendo dito que Deus te dá o poder para poder você vencer o orgulho, e a gente está aqui admoestando, exortando e falando, olha que o orgulho é complicado, etc. Mas se Cristo te deu a vitória, não fique buscando dentro de você. Ué, mas eu não estou me sentindo. Se Deus já te deu a vitória de você passar o ano 2024 inteiros de forma paciente, você já alcançou essa vitória em Cristo, louvado seja Deus. Eu preciso, Deus, o universo precisa que você exalte a vitória, conclame. Irmãos, permita-me explicar a diferença, a diferença, a diferença. A diferença do espírito do orgulho vão, da vaidade inadequada, do espírito satânico de você querer humilhar os outros. Isso é uma coisa. De você se sentir superior aos outros. Isso é uma coisa. Não deve fazer parte do cristão. Mas tem uma outra coisa que às vezes nós temos medo. Nós, como cristãos ou adventistas, temos medo, que é comemorar a vitória em Cristo. E você precisa comemorar a vitória em Cristo, meus queridos. Quando um time de futebol, eu sei que já futebol já não faz parte da nossa realidade aqui, mas todo mundo conhece futebol e a gente, quando a gente assistiu, a gente viu essa cena serve de educação para gente. Tá na final do jogo e tem um time contra outro time na final e tem que sair o vencedor naquele jogo.
E aí tá lá 0-0, aí 1-0, aí depois 1-1, e aquela luta, aquela briga, e você fala, nossa, não dá para saber quem que vai ganhar. Até que no final o outro time faz um gol e 2-1 e acaba, e apita, o apito final soa e o jogo acaba. Qual é o comportamento dos times? Dá para perceber nitidamente o contraste, não é verdade? O time que perde, o que que faz? Eles desabam na grama. Alguns choram, alguns não conseguem levantar o rosto, tá todo mundo assim, cabisbaixo, andam com o ombro caído. E o time que venceu, o que que tá? Tá pulando, tá dando um giro no estádio, tá no alambrado, balançando, falando a gente vai ganhar tudo esse ano. Não é verdade, não é assim? É uma questão de diferença física? É porque aquele time por que tem tanta energia? Por que aquele time que ganha tanta energia? É porque ele é superior fisicamente do que o outro? Não, ambos são profissionais, ambos são fortes, ambos estão preparados. É porque a vitória te traz energia e a derrota rouba a sua energia. Então, quando você obter uma vitória em Cristo, isso te dá energia para você obter uma nova vitória. Só que de uma vitória a outra vitória você tem que comemorar. Você tem que agradecer, Deus, muito obrigado, porque no ano 2024 eu não acessei nenhum site pornográfico. Talvez essa não seja a sua realidade ainda, mas se você não acessou ontem, comemore, muito obrigado, porque ontem eu não acessei nenhum site pornográfico. Muito obrigado, porque ontem eu não acessei nenhuma rede social. E aí você vai aumentar a jornada para 2 dias, depois para 7 dias. Comemore. Não fique com medo. Ai, é que eu vou comemorar, mas daqui a pouco eu caio, né? Daqui a pouco eu caio, aí eu vou ficar envergonhado. Não pense nisso, isso é um pensamento derrotista de Satanás. Imagina se o time que ganha, aí vem o jornalista e fala assim: vocês ganharam, e os torcedores, vocês ganharam, vamos jogar. Não, 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 por favor. Ganhando, que isso, peraí, ainda tem um outro campeonato, ainda não sabemos se vamos ganhar. Não estamos falando do outro, meu amigo, estamos falando desse aqui, você ganhou. Então comemore, é a mesma coisa. Se você já alcançou um espírito de paciência, um espírito de amor, comemore em Cristo. Porque essa energia da vitória vai te dar vontade de ganhar uma próxima vitória. Naquele onde você está perdendo o jogo, naquele outro campeonato onde você está perdendo, você fala assim: sabe uma coisa? Se eu já venci aquele pecado lá atrás, com o poder de Cristo Jesus, eu vou vencer esse aqui no poder de Cristo Jesus também. Mas se você fica com um pensamento tão tímido, esse pensamento de, ai, não sei, eu não vou comemorar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, o que é que os outros vão achar de mim? Se no pequeno grupo eu vou falar tal coisa, vão achar que eu estou me exaltando. Irmão, por favor, em nome de Cristo Jesus, testemunhe. Sabe por quê? Porque quando a gente está com problema, a gente fala, né, no PG. Quando a gente está com problema, a gente fala, né, no grupinho da sala de consagração, não fala? Tô com câncer, meu filho está com isso, eu tô com problema de dívida. O problema nós fala, né? O problema a gente espalha para o mundo inteiro. Agora, quando alcança a vitória em Cristo, irmãos, eu venci eu passei uma semana inteira sem murmurar. Ninguém fala. Todo mundo fica quietinho. É segredo. É segredo. Sabe qual é o problema disso? O problema é que o nome de Cristo não é exaltado. E aí a gente fica com um monte de pessoas aqui achando que está todo mundo pecando, sendo que tem um monte de vitoriosos em Cristo Jesus, tem santos aqui. Eu não estou falando que é santo que não comete nenhum pecado, mas temos pessoas aqui que já alcançaram a vitória da paciência. Só que tem gente aqui que ainda não alcançou a vitória da paciência. Só que se você não testemunha, irmão, como é que eu vou me inspirar em você? Você tem que testemunhar, você tem que falar, irmão, deixa eu falar um comentário aqui. Eu era uma pessoa assim, brava, mas olha, eu sinceramente, eu não me lembro a última vez que eu elevei minha voz. Glórias a Deus por isso, fale, comemore. Você não está falando isso para se exaltar, porque quem foi que te deu a vitória? Foi você mesmo? Não foi Cristo. Então você tem que exaltar o nome de Cristo. Aquele que exaltar o nome de Cristo será salvo. E você vai salvar as Amém. pessoas ao seu redor. Você tem que compartilhar suas vitórias conosco para que eu possa falar assim: olha, se o irmão ficou um ano sem reclamar, eu também consigo, em nome de Cristo Jesus. Assim como esse irmão que jejuou por 7 dias, eu falei: sabe uma coisa? Eu consigo jejuar 3. Eu morria de medo de jejuar 3. Eu achava que ia cair duro, porque eu já não tenho carne, sou magrinho. Eu falei: eu vou morrer. Mas ele jejuou 7. Eu falei: não, me inspirou para jejuar 3. Você está entendendo? Comemore a vitória em Cristo. No caminho a Cristo é um caminho de vitória, não é um caminho de derrota. Enquanto a gente está, olha, o que é que diz em Hebreus 12? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
E a gente vai estar de mãos dadas uns com os outros, a gente vai estar cantando uns com os outros, falando: eu venci isso, você venceu aquilo, nós vencemos isso e tudo mais. É essa jornada que Deus quer que a gente siga até o dia que Ele voltar. E não escondidos. Vocês estão entendendo, meus queridos? Essa é a minha admoestação, meu convite para você. Que você permita extravasar mais como Davi, que quando viu a Arca da Aliança, ele começou a dançar e pular e bater palma. E ele começou a declarar isso, inspirou Israel. E as pessoas falaram assim: que coisa maravilhosa, nós temos um rei que ama a Jesus. E eu quero ver irmãos que amam Jesus, e não só isso, eu quero ver irmãos aqui que tenham o poder de Jesus, e você precisa testemunhar isso na sua igreja, no seu PG. Mostre as vitórias que você alcançou em Cristo para que eleve os irmãos. Mas, Vitor, e se as pessoas ficarem assim, meio magoadas, meio invejadas, meio enciumadas? Tu ora por elas, irmãos, também. Ore por elas, que Cristo tem poder para poder vencer isso nela também, tá bom? Não tenha medo de declarar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Não tenha medo de declarar que foi Ele que te deu a vitória sobre a reforma da alimentação. Não tenha medo de declarar que Jesus Cristo te permitiu que você já não é mais uma pessoa orgulhosa. Se você já venceu o pecado do orgulho, declare o nome de Cristo Jesus. Fala assim: olha, eu todo dia ainda oro. Sim, o som do meu coração me mostra que tem alguma coisa errada. Mas as vaidades que eu tinha em Cristo Jesus eu já venci. Isso eu já não tenho mais. Glórias a Deus. Por isso, compartilhe uns com os outros, compartilhe comigo, porque isso vai fazer com que eu, no meu momento de fraqueza, eu vou pensar: sabe uma coisa? Se a Aurenice conseguiu, se a Giovana conseguiu, se a Helene conseguiu, se o Roberto conseguiu, eu consigo também. Em nome de Cristo Jesus, porque Ele ama a todos e Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Amém, glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, Amém. porque Finalizamos a nossa mensagem de hoje, terminamos o capítulo 3. Eu te espero para ler o capítulo 4 amanhã. Amanhã é sábado e a gente vai ler o capítulo 4 inteirinho. Se você não vier, você vai perder, tá bom? Esse é o meu convite para você. amém, amém. Ô bênção, hein? Ô glória, hein? Glória a Deus. Agora nós vamos encerrar esse bloco, então, com três orações, né? O Victor vai fazer a primeira. Gostaria de uma pessoa para fazer a segunda oração. E a irmã Nice vai fazer para nós a oração cantada. Amém? Quem quer fazer a segunda oração? Posso fazer? Pois não, Giane. Muito obrigada. Então vamos orar? Oremos então. Pai eterno e querido, muito obrigado, meu Deus, por mais uma semana que finaliza e o Senhor nos manteve vivos. E o Senhor nos manteve com a nossa saúde, e o Senhor nos manteve com tantas outras coisas as quais a gente sequer consegue enxergar ou entender, mas a sua providência está atuando, Pai, permitindo que nós possamos trilhar o caminho que o Senhor desenhou para nós. E este caminho é um caminho para Cristo, é um caminho de vitórias, é um caminho onde a gente abandona, Pai, até mesmo os hábitos que parecem inofensivos. O que que tem a ver? Eu assisti vários vídeos no YouTube. Tem a ver, Pai, porque o seu Santo Espírito nos mostra que nós precisamos fazer uma dieta, nós precisamos fazer um jejum, nós precisamos ter a nossa mente tem que estar em maior reflexão com o seu Santo Espírito, ouvindo, tendo maior sensibilidade. Eu clamo, meu Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que nós possamos fazer as reformas necessárias na nossa vida, no nosso ambiente, para que nós possamos ser usados mais do que já somos. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito e através do sacrifício de Cristo Jesus, nos ajude a alcançar as vitórias necessárias contra o orgulho, contra a vaidade, contra a preguiça, contra a falta de empatia, contra a falta de misericórdia, contra a falta de perdão. Nós estamos todos aqui clamando pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo, e queremos ter a mesma imagem dele. Eu te peço, meu Pai, encarecidamente, que o Senhor atenda o nosso chamado. Baseado na sua promessa, quando tiver dois ou três reunidos, o Senhor vai estar presente. Baseado na sua promessa de quem bater na porta, a porta vai se abrir. Hoje é nosso quinto dia seguido aqui, meu Deus. E vamos até o dia 21. E até lá, Pai, eu peço que todos que estiverem assistindo, seja no ao vivo, seja no gravado, alcancem a promessa, alcancem o fim da jornada, encontrem no fim dessa jornada Cristo Jesus e abracem a Cristo Jesus e sejam transformados pela imagem de Cristo Jesus e possamos sair daqui uns verdadeiros cristãos,
refletindo Jesus Cristo onde quer que nós formos. Esse é meu pedido e meu agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que nós oramos e continuaremos orando neste momento. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Esta manhã te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor tem de alcançar os nossos corações. Queremos verdadeiramente entregar a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos a Ti. O que verdadeiramente para nós importa, e é o mais importante, é estarmos perto, vivemos para sempre com vislumbramos, sonhamos, onde nos lembraremos, te abraçaremos de nós. A palavra diz que queremos isso. E porque é o que me ouviram? Falhou a ligação, Giana. Foi. É, falhou, caiu, pai. Eu vi ora, Senhor nosso Deus, continuando na tua presença, queremos dizer aos pulmões que nós te amamos e queremos te agradecer pelos momentos que temos passado contigo, que Amém. não queremos esperar, Senhor, queremos desde agora Senhor, estarmos perto de ti e receber tudo das tuas bênçãos que o Senhor nos oferecer. Sim, presente, confortando, dando paz, conforto, esperança, alegria, amor. Tudo que nós precisamos, sim, feliz. Nada, mundo, Senhor, separar. Queremos que o Senhor esteja sempre conosco, segurando a nossa e que possa, Senhor, galgar o caminho nesses dias que nós estamos mais para e um dia possamos estar. E que nesta aí nos acompanhar. Amém, amém. Amém, amém, irmãos. Já caiu de novo, mas deu para a gente orar, né? Graças a Deus. Caiu e entrei de novo, mas tudo bem. Amém, amém. Amém. Deus ouviu a nossa oração. Com certeza, com certeza. Irmã Nice, por favor. Amém. Amém. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar, ó cristão, dado a ti. É de Cristo precioso legado, alegria terá sempre ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis, rodeado e cercado de glória e de luz. Junto ao Pai já te espera Jesus. Não nos podem dar terra os encantos, dar ideias do que há ali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui.
mais ali, as venturas eternas concorrem na existência de bênçãos afluos para a vida feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as belezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida radiosa e feliz, pois ali, pois ali uma voz muito suave não cansa de falar-nos do reino de luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos fluir da aventura, que na pátria gloriosa haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Sim ali, com desvelo, amor e ternura, com amor revelado na cruz. Nos espera sorrindo Jesus. Amém. 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 Que louvor lindo. Nunca tinha ouvido esse. Maravilha. Muito obrigada, irmã Alice e Magiane. E vamos dar continuidade, encerrando esse bloco e vindo agora, tem os pedidos de oração do YouTube. Amara Keila Gonçalves de Jesus pede oração pela conversão dos filhos Maicon, Ellen, Samuel, para que eles ouçam a voz de Deus e se entreguem a Cristo enquanto ainda existe graça. Mara, como você tem muitas, né? Muitas pessoas pedindo também pelos filhos, nós vamos estar orando sim, viu? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, eles vão voltar, vão retornar. Vilda Freitas, peço orações em favor dos meus filhos André, Tiago, Giovana, Nicolas e Alexander. Estaremos orando, Silda. Selma Fernandes, peço oração pelo meu filho Guilherme, minha nora Jucimara e meu irmão Oberdan, para que Deus os abençoe a abandonar vícios e o meu caminho ao Senhor, e ao caminho do Senhor. Amém, amém. E tantos aqui, né, que estão na sala, se tiverem também esse desejo, né, de estarmos orando pelos filhos, né? Eu mesmo tenho. Eu tenho desejo muito grande, né, de que meus filhos também retornem aos caminhos do Senhor. A gente dá, né, a gente fala, a gente mostra, mas o inimigo está querendo, de todo e qualquer custo, ceifar os nossos filhos, mas eles pertencem ao Senhor. Jesus veio por cada um deles, né, por amor a eles. E nós vamos, sim, declarar a vitória. Nós vamos testemunhar isso um dia. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Nós vamos exaltar o nome do Senhor mais uma vez com, né, os nossos filhos, junto com ele, junto conosco, ali nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Então, agora nós vamos fazer as nossas considerações. Chegou esse momento lindo onde nós todos podemos aqui colocar o que Deus falou ao coração. Irmã Nice, querida, quanta saudade, viu, irmã Nice? Um abração para você, minha irmã. Pode abrir seu microfone e fazer sua consideração. A irmã, saudade também da irmã, estava em oração, sempre pela sua saúde. Muito obrigada. Estou aqui Irmãos, participando. eu não sei nem como falar. Eu cantei esse hino, que eu falei, Jesus, me dê força. Para me cantar, que eu pensei que eu nem ia ter força, assim, emocionada. Estou muito emocionada com essa mensagem, desde quando o irmão
Começou a pregar, eu estava no trabalho, dormindo com a senhorinha, não dava para mim, só estava ouvindo, não dava para falar nada. Agradecida a Deus por Deus estar falando, principalmente comigo, em tudo, em tudo. Tinha hora que eu falava, Jesus, como o Senhor me ama. Tudo que eu perguntava ao Senhor secretamente, e o Senhor está me respondendo através do seu servo. E hoje eu estou em casa de folga e posso falar como eu estou grata a Deus. Essa mensagem, meu irmão, veio de encontro com a minha necessidade. E eu sei que é a necessidade de todos, e eu não posso calar, sempre eu falo alguma coisa, e hoje eu estou muito grata a Deus. Eu quero falar um pouco e vou falar o porquê que eu estou contando. Deus colocou no meu coração, sempre eu fui uma pessoa assim, do trabalho missionário, de chamar pessoas para pregar na cidade, fazer um trabalho missionário nas igrejas e tudo, hospedava sempre na minha casa. E para arrecadar dinheiro sempre para trazer as pessoas não era fácil. Era um pouco difícil, mas sempre Deus abria as portas. Sempre. Porque o trabalho é dele, é para ganhar alma para ele. E Deus colocou aqui no meu coração, meus irmãos, para pregar nas ruas, aqui em Brasília, onde eu estou. E foi assim, eu falei, ó Jesus, eu vou trabalhar voluntário, porque trabalhar em conjunto, assim, muitas vezes é bom e não é, uns vão e aquela coisa. E eu sei que comecei, para a honra e glória em nome de Deus, fui pedindo, assim, que eu sem coragem, coragem para pedir esse dom para um trabalho missionário eu tenho, facilidade de pedir. Mas pedi a alguns irmãos na igreja, uns deram, pedi outras pessoas, uns deram, mas outros não deram, mas falaram por quê. E nessa caminhada eu murmurei, porque teve pessoas que às vezes prometeu e não deu, e eu falei, ô Jesus, olha, trabalho para o Senhor. E muitos às vezes criticavam, achavam que esse trabalho em rua, dar sopa nas portas dos hospitais, nas rodoviárias, é, sobre levar o evangelho na rua, muitas vezes, muitos, porque me falaram, né? Chegaram até a mim e falou assim, irmã, mas você vai ganhar alma, nós vamos ganhar alma que a igreja não vai caber de tanta alma. Eu falei, olha, o objetivo é ir de pregar o evangelho, Jesus está no controle desse trabalho, foi ele que colocou no meu coração, podemos entregar um folheto hoje, amanhã que nós vamos ter um fruto, não sabe quem vai colher, é para ir pregar o evangelho. Jesus está voltando. Aí, irmãos, e muitas pessoas às vezes não deram, né? E eu murmurei. Eu murmurei e fiquei assim. Depois eu vi que Jesus estava falando comigo, não murmura. E colocou pessoas que eu nem pedi, só contei o caos para me ajudar. E eu fiquei com vergonha de Jesus. Porque eu estava murmurando de quem não podia dar ou não deu, não sei. A gente é fraco demais. Mas Jesus fala, ele conhece cada um de nós. E pessoas que é do meu trabalho, espíritas, que eu só contei o caso, falou: você vai precisar de um liquidificador industrial para você fazer os caldos e triturar, e me levou, inteirou com o que eu tinha e comprou esse liquidificador e foi colocando pessoas. Hoje eu já tenho som, sabe? Tem uns microfones, tenho os folhetos, que eu estou aqui até grampeando uns folhetos aqui para carimbar. Deus colocou pessoas para me dar os caldeirão, um fogão industrial, tá faltando o mínimo para começar a obra. Aí, esse trabalho, esse projeto que eu estava falando que ia ser só com um grupo de irmãs que mora perto de mim, que são adventistas, o pastor logo ficou sabendo, mas os irmãos, o departamento, falou, irmã Nice, nós estamos sabendo desse projeto seu, eu vou lá em sua casa, o pastor veio aqui, apoiou os irmãos e falou assim, esse projeto vai ser feito com todos da igreja, todos vão te ajudar. Eu me senti tão pequena para isso, sabe, irmão? Porque eu falo que eu sou leiga, no caso, assim, que eu acho lindo quando o irmão prega, fala, sabe? Mas eu não tenho vergonha de ir na rua com a caixa de som, breve virá, breve Jesus voltará, eu mesmo cantando, sabe, irmãos? E eu não tenho isso, não, essa vergonha, não, só tenho
a vontade, a sede, aquela fome de que as pessoas conhecem e sabem que Jesus está voltando. E esse pastor veio aqui, mas os irmãos, e falou: nós aprovamos, você vai trabalhar não só com esse grupo que você fez e quer, não, nós vamos te ajudar, porque o nome da igreja vai para a rua. Se acontecer alguma coisa, a igreja está com você. E eu falei: Deus não vai deixar acontecer, não, pastor. Não vai acontecer em nada, porque os caldos nós só vamos fazer mais natural, mas tudo bem, nós vamos trabalhar junto. Então, nós vamos começar para a honra e glória do nome de Jesus. Então, meu irmão, você falou assim, olha, eu estou assim tão feliz, sabe, que eu tenho que parar, nós temos que parar de murmurar. Se um deu, não pôde, mas as orações, muitos intercederam e Deus está respondendo. Você está entendendo? E tem muita coisa que eu sei que eu preciso melhorar, que o irmão pregou, que veio de encontro com a minha necessidade. Eu louvo a Deus por isso. Peço os irmãos, ora por esse projeto, irmãos. Nós vamos na rua, vamos parar nas paradas de ônibus, colocar o microfone para funcionar, o som para funcionar os hinos do inário, sabe? Entregar folheto, escrever o nome das pessoas que querem visita, me colocaram nos departamentos quase todos da igreja, da ASA, do missionário e do Ministério da Mulher. Eu esperava essa bênção de Deus, que a igreja ia, tipo, concordar, entendeu? Então, meu irmão, você falou minha necessidade de mudar meu caráter, muita coisa. Está sendo uma bênção esse projeto, já nem começamos, vamos começar agora, final do mês. E essa força aí da palavra de Deus do caminho a Cristo, através, usado por esse irmão, está me ajudando demais. Ser mais assim, compreensiva, né? Porque a gente vai atrás de pessoas para ajudar em muita coisa, né? Igual a Ceasa, os lugares que vão dar alimentos para fazer as verduras para fazer fruta, muitos lugares vão ganhar, vou ganhar um não. A gente tem que saber ouvir, e às vezes a gente só quer o sim, porque é de Deus, né? O trabalho é de Deus, é. Mas eu quero ouvir só o sim, mas ali sabendo que eu estou num grande conflito, né? Eu tenho que ir sabendo, porque trabalhar para as coisas de Deus é bom para a gente também. Mas eu vou ganhar um não, e eu tenho que ter humildade para saber receber esse não. E essa mensagem está sendo maravilhosa. Sempre foi essa sala de consagração, porque eu sempre falava no início, que eu sou bem velhinha dessa sala de consagração. Eu sempre falava assim: eu fugi da escola, que eu não cheguei, faltou um ano para me formar o magistério. Eu fugi da escola porque não deu e pedi à vontade, mas essa escola de Jesus nunca vou sair. Mesmo que eu assista no YouTube, em outro lugar assim depois, no outro horário, mas eu nunca vou sair dessa escola que a irmã Luísa sempre fala. Que Deus possa nos abençoar. Foi um desabafo assim espiritual, assim que eu preciso de mudança, ainda mais quando a gente vai para o campo, né? Aí quando eu sei que o pastor falou umas coisas, olha, minhas irmãs, minha irmã, esse projeto é de Deus. Eu falei: eu sei, é de Deus. Agora, pastor, nós temos que ir preparados, porque o que acontecer, aconteceu. Pode acontecer, mas eu tenho que estar preparada para encontrar com Jesus. Eu só não quero é negar meu Salvador. Ele ficou assim. Eu falei: todo mundo que vão tem que ir com os pecados, pedir Deus perdão, porque não é fácil. Nós estamos no fim. No fim, o inimigo está irado, mas nós não podemos parar, nós pregar o evangelho com o microfone, com a caixa de som, nas paradas, entregar o folheto e falar de Jesus, que ele está voltando. Que Deus possa nos abençoar, que grupos vão abrir através desse também que Deus colocou esse projeto no meu coração. Em nome de Jesus, eu só tenho para agradecer. E Amém. desculpa aí, porque eu falei demais. Desculpa aí, meus irmãos. Falou não, irmã Nice. Você está comemorando a vitória em Cristo. Você está agradecendo, você está Amém. Amém, irmão. testemunhando, Amém. você está Eu sei. exaltando o nome de Cristo, viu? Eu sei, Foi meu uma irmão. Obrigada. bênção, Deus seja louvado. foi uma bênção a sua consideração. Você quer falar alguma coisa, irmão Vitor? Não, o pessoal fica encabulado de contar as histórias, mas eles não sabem o É, quanto que aquece nosso coração todo dia. É muito gostoso. verdade, verdade. Muito obrigada, irmã Nice. Irmã Giovana, tudo bem, minha querida? Saudade de você também, viu?
Pode abrir seu microfone e fazer sua consideração. Saudade de você, Bia. Graças a Deus que você está aqui com a gente. Isso é Amém. bom. Deus seja louvado. É, eu fiquei até com vergonha de falar agora, que é coisa simples que eu vou falar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e ao irmão Vitor, porque ele confirmou aquilo que eu já pensava, que quando a gente fala aqui em casa, eles falam que, isso é coisa da sua cabeça, agora tudo é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo que fala. E, desculpa, e a questão é que eu falava que a gente tem que parar de consultar o Google quando a gente quer saber alguma coisa da Bíblia, que a gente tem que exercer a nossa mente. E foi confirmado 2 vezes hoje. Estou muito feliz, porque Deus fala assim, o Espírito Santo fala com a gente. É como fala que o diabo ele não quer que a gente saiba disso, aí coloca pessoas para falar que é coisa da nossa mente. E o Espírito Santo não fala com comedor de feijão. Aí eu falei, mas o Espírito Santo falou com Paulo. Não, Paulo era Paulo, você não é o apóstolo Paulo. Deus fala assim, e agora eu tenho certeza que ele fala comigo. E eu agradeço muito a ele. E tem muitas lutas. Eu agradeço que tudo que foi falado aqui, como a irmã Nice falou, é para mim. E que Deus possa nos abençoar, cada um de nós. Eu tenho mais coisas para falar, mas que Deus possa abençoar. Deixe para outras pessoas. Obrigada. Muito obrigada, irmão Vitor. Obrigada mesmo de coração por ter trazido essa convicção na minha mente, no meu coração. Agora eu sei quem está falando comigo. Não é minha cabeça, é Deus. Amém. Obrigada. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Como Deus, Ele quer alcançar o nosso coração, né? E Ele tem alcançado. Deus, Ele quer esse novo patamar de relacionamento com Ele. Não é só o Espírito Santo, as pessoas se incomodam com isso porque é a ausência de Deus na vida. Nós temos que buscar mesmo, nós temos que nos humilhar e confessar, porque está passando tudo muito rápido, né? Tudo a passos largos está acontecendo. E o que você disse, Giovana, tem acontecido com todos nós aqui, você pode ter certeza disso. Porque estamos atentos, estamos buscando, né? Então, os ouvidos atentos, a gente está ouvindo. Muito obrigada pela sua consideração, minha irmã. Roberto, querido, pode abrir seu microfone. Bom dia para você, meu irmão. Tudo bem? Pode fazer sua Bom, consideração. bom dia, minha linda, amada irmãzinha que eu amo tanto, glória a Deus, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, todos nós e nossos familiares. E vamos estar no céu juntos, nós e Amém. nossos familiares, em nome de Amém. Jesus. Amém. Então, as pessoas podem chamar a gente de fanático, de doido, de extremista, ou até mesmo de tudo é Deus, 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 Deus. Igual meu sobrinho, às vezes, também, às vezes falou isso uma vez também comigo. Eu sou muito coerente, pessoal que me conhece um pouco, assim, de algumas coisas e poder analisar. Eu acredito hoje fielmente, vou falar para você de fundo do meu coração, que Deus existe porque eu vejo as coisas que foram criadas, que a Bíblia diz isso, né? Pelas coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis de não acreditar que existe um Deus criador, né? E em vez de amar o Criador, amou a criatura. Está em Romanos isso também, dizendo, acho que é Romano capítulo 1 primeiro, acho que verso 20 por ali assim, né? E eu gosto de colocar tudo Deus. Qualquer coisinha, até quando eu vou falar com a pessoa, se ela me dá uma informação na rua, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus nos guarde, vai em paz, vai com Deus, faz oração, Deus te abençoe. Tudo, porque a primeira vez que eu falei assim, Deus quiser vai melhorar. E melhorou até hoje, graças a Deus. Então, tudo eu procuro colocar Deus. Até eu estou bebendo água aquizinha aqui, que a gente tem que ficar bebendo água logo de manhã cedo, para fazer o detox da água. Então, é Deus.
Tudo que eu vou fazer é Deus. E as coisas ruins que eu faço, embora que às vezes nem tudo é Deus, assim, a gente tem essa coerência, mas eu procuro colocar tudo, porque indiretamente é Deus, sabe? Porque o fôlego de vida que está aí na vida de cada um aqui não é nosso, é dele. É ele que está aqui. Porque esse fôlego de vida está aqui é emprestado, então é dele. É a mesma coisa quando você trabalhar para uma empresa. Você trabalha lá, você faz tudo direitinho, às vezes a pessoa vai te agradecer, obrigado pelo trabalho. Né? Ah, tá bom, tá. Você recebe aquele louvor a você que você fez o trabalho, mas é a empresa que está ali recebendo indiretamente o trabalho. Então, tudo que nós vamos fazer é Deus, Deus colocou no teu coração, ainda mais quando a gente pede a guia do Espírito Santo, a mente de Cristo. Por que o apóstolo Paulo falou, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim? E o apóstolo Paulo fazia todas as coisas. Teve momentos de Paulo, né, que ele passou por alguma situação, mas eu creio que é ele ali, Cristo, direcionando, colocando tudo certinho. Então, não se acanhe, se você colocar Deus em tudo, mesmo que às vezes não seja Deus, mas ele é indiretamente, porque as nossas vontades, as nossas escolhas, é nós que decidimos, né? Às vezes vai ser por bem, ou às vezes vai ser por mal, né? Muitos vão querer escolher viver eternamente, muitos vão escolher morrer eternamente. A eternidade vem para todos nós. Mas aqueles que estão com o Senhor, a gente é tão grato a Ele, tudo que Ele fez para a gente, faz, que a gente fala assim: não, tudo é Deus que fez isso, aquilo. Ah, e aí as pessoas se irritam, porque quando ela vê toda hora falando Deus, mas ela não era para se irritar, ela era para ficar feliz, sabe por quê? Porque tudo vem dele, aleluia. Tudo, em tudo, e eu procuro falar com ele sempre, em tudo. Primeiramente, me ajuda na minha vida espiritual, ou senão, quando eu agradeço, primeiro, eu te agradeço pela minha vida espiritual, porque, amados irmãos, eu aprendi coisas que vinham iluminações na minha mente, que eu nunca li na Bíblia nem no Espírito de Profecia, e quando eu começava a praticar, porque eu falava, faz desse jeito, assim, assim. Aí eu olhava, Davi fez isso. Ah, Ellen White fez isso. Eu falei, caramba, eu fazia isso antes. Então, aquilo que eu comecei a fazer por uma intuição, alguma coisa assim, que eu não entendia direito ainda, que era Deus, e aí eu falei, não, tudo vem do Senhor, então eu tenho que falar que tudo é dele. Mesmo, olha, gente, eu não sou nenhum santo aqui não, tá? Quem me conhece sabe. Eu preciso melhorar muito em nome de Jesus, e eu estou pedindo, quero ir embora logo para o campo, logo, porque é lá o lugar que nós devemos ficar, que daqui a pouco a gente não vai poder comprar nem vender. Essas coisas, mas tudo. Eu ontem, pela misericórdia do Senhor, eu tive a oportunidade dele me dar um presente, que é um presente, né? E a gente conseguiu, porque há 6 meses atrás, veio na intuição falando, esse vai ser o carro. E ontem eu consegui esse carro com a mesma cor que ele me falou, tudo do jeito que foi, sabe? Então eu estou glorificando a Deus aqui, falando, é Deus. Mesmo que às vezes muitos já falaram, é vaidade, é isso, aquilo, sabe? Mas eu acredito que, eu falei, Senhor, eu fui agradecer quando eu cheguei em casa, que é pela permissão dele. Né? Não pôs um pardal no chão se não for da permissão dele. Claro que é evidente que as nossas escolhas, ele às vezes não interfere, porque ele não interferiu na hora da Eva comer o fruto lá. Mas a gente, quem coloca o nome de Deus em tudo aí, Giovana, glorifica o nome do teu Deus, é tudo, porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Então, tudo que você vai fazer, qualquer um aqui, Miriam, qualquer um aqui, irmã Nice, tudo é o Senhor para nós. Agora, aquelas pessoas que não estão toda hora coligadas com Ele, vai dizer, ah, mas já está enchendo o saco, tudo é Deus, é Deus, é Deus. Claro, porque Ele é nosso tudo. A gente está respirando por causa dele, a gente ganha saúde por causa dele, a gente está bebendo uma aguinha por causa dele, a gente está andando, a gente tem um chinelinho para calçar por causa dele, tudo. Então, amados irmãos, é isso aí. O que o Vitor falou aqui é isso. Quando o Vitor falou assim, ó, e Deus me ensinou agora, olha só que maravilha, eu mexi no computador, o negócio foi direitinho aqui e tal. Ele falou, foi ontem ou antes de ontem, não lembro. Eu fiquei, meu Deus, eu também sou assim, glória a Deus. Eu pensava que eu era doido. Mas eu estou vendo que vocês aí estão da mesma forma. É o Espírito guiando a gente, porque tudo é do nosso Deus. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amados irmãos, mesmo que eu não me salve, eu estou falando para vocês aqui. Eu já agradeço ao Senhor pela essa vida que eu tenho aqui agora. Entende? Por isso, olha ali o filhinho do Vitor ali, ó. Agradeço ao Senhor, porque é dele, vem dele, Vitor. Entendeu? Então é isso aí. Todos nós aqui vamos ser assim, deixa chamar de fanático, porque o Senhor
tem que estar com a gente, não é só 2 minutos, três, uma hora do dia, não. É toda hora, milésimos e milésimos. Essa respiração que você está respirando aí agora, é Ele que está te dando. Vai lá em Atos 17:25. Vai em Isaías 42:5. Ele fala que dá a vida, mas também dá a respiração. Tem Bíblia que fala, vai falar e a respiração. Outras vão falar mais claramente. Mas vai Isaías 42:5, que fala que ele dá o fôlego de vida e a respiração também está junto. Então, tudo é dele. Então, você está respirando aí agora, se ele tirar essa respiração, você vai morrer. Então, tudo vem dele. E tudo que você faz é intermédio porque ele permitiu e é dele. Então, glorifica o nome desse Deus maravilhoso na vida de cada um de vocês e na minha. Ore por mim, que eu estou orando por vocês em nome de Jesus. Vamos estar no céu juntos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmão Roberto. É isso mesmo. Procurar o caminho mais longo, né? Porque a gente costuma querer uns atalhozinhos, né? Que a gente tropeça ali e retrocede. Então, o caminho mais longo, ele vai criando músculos espirituais. É vivendo, é aprendendo, né? E obter a vitória enquanto ela está nas nossas mãos, né? A gente tem que aproveitar muito esse momento de diminuir as distrações e ter a imagem de Jesus em todos os aspectos da nossa vida mesmo. Tudo, porque as distrações querem isso, é tirar o nosso foco, né? E nós precisamos urgentemente nos despir da nossa carne e nos encher com o Espírito Santo. Foi uma bênção mesmo. Alguma pessoa quer ainda fazer alguma consideração, uma bênção, e refletir e ver o quanto nós estamos ainda precisando, né, de melhorar. Mas é isso, não desistir. Deus está aí sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar e nos dar uma nova chance de recomeçar. Amém? Bom, eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Quero te agradecer mais uma vez, irmão Vitor, e amanhã eu convido a todos para estarmos aqui reunidos mais uma vez às 5 da manhã, para continuarmos essa jornada maravilhosa, essa jornada que está fazendo toda a diferença na vida de cada um de nós. Amém? Irmã Nice, você pode fazer a oração final para nós? Vamos ver se ela está aqui. Ela Posso, tá. irmã? Amém, amém. Aí nós vamos Amém. orar, ter o hino final e esperamos vocês amanhã. Um grande abraço para todos vocês, viu, irmãos? Oremos. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós só temos para te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando cada dia para ser despertados, para preparar para encontrar com o Senhor. Ah, Quero que cada dia o Senhor esteja nessa sala de consagração, mesmo que tiver uma ou duas pessoas. Mas sabemos que o Senhor está despertando o teu povo, como eu preciso ser despertada. Obrigada por esta oportunidade, meu Jesus. Abençoe cada dia este pregador, todos os pregadores que já vieram aqui, todos os louvores, a mensagem, os pedidos de oração que o Senhor ouve, continua ouvindo e abençoando todos nós. A nossa irmã Aurenice, que sempre com amor a gente vê a dedicação dela, acordando cedo, preocupando, quem vai cantar, abençoa ela na sua voz, por onde ela andar também. E todas aqui, Senhor. Nós temos lutas, temos dificuldade, mas nós entregamos tudo ao nosso Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Abençoe os missionários, Senhor, nesse mundo afora, que nós não conhecemos, que passa por tribulação, mas não nega o Senhor. Nós não podemos negar o Senhor, meu Pai. Que nós possamos preparar para isso, ir para as ruas, entregar folheto nos ônibus, que todos os folhetos que foram distribuídos, Pai, nós temos testemunho de pessoas que, através de um testemunho, têm alcançado a salvação em Cristo Jesus, e que todos que vão receber esses folhetos que eu estou aqui carimbando, que não venha ser em vão, que o Senhor vai na rua conosco. O Senhor sabe, meu Pai, como nós ficamos felizes de ouvir essas mensagens e muitos não estão tendo ainda esse privilégio. Que nós possamos ter amor, paciência, sabedoria
para poder levar essas mensagens, abraçar qualquer pessoa na rua e não ter esse orgulho. Oh, Deus, me ajuda. O Senhor sabe que o Senhor colocou no meu coração e vai colocar no coração de muitos, mas o Senhor me dá humildade, mansidão e domínio próprio. Muito obrigada, Senhor. Eu só tenho gratidão por esta mensagem, desde o dia que o teu servo pregou e deixou aqui para nós. E o Senhor tem lindas, lindas mansões para nós aí, e nós queremos levar os nossos familiares. Como eu tenho um filho, o Senhor conhece mais do que eu. Eu entrego ele nas mãos do Senhor e todos os filhos das tuas servas que vão ouvir, que estão aqui nesta sala, e todos os familiares. Esse dia é desconhecido para nós, é o dia da preparação, que nós possamos logo estar louvando na entrada do pôr do sol e recebendo o teu santo dia para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Só Até amanhã, pessoal. glória. Deus abençoe. Amém. Até amanhã. Amanhã, pela graça de Deus.